Olá, irmãos, tudo bem? Muito bom poder encontrar vocês. Nosso pastor Yuri já mandou uma devocional para vocês há um tempo atrás e hoje é o meu dia. Hoje é meu dia de mandar uma devocional para vocês, para a gente poder, mesmo em meio a esse tempo de quarentena, a gente poder estudar a palavra de Deus e ter um tempo juntos meditando aquilo que Deus tem para nós. Quando esse tempo de coronavírus, esse tempo de doença começou no nosso país, eu comecei a olhar para a palavra de Deus e pensar como que personagens da Bíblia ao longo da história eles reagiram a momentos de doença. Como que quando a doença chegou até alguns personagens das Escrituras, como que eles reagiram a tudo isso? Quando a gente olha para o ministério de Jesus, por exemplo, a gente vê Jesus curando um monte de gente. A gente vê Jesus curando uma mulher do fluxo de sangue, por exemplo, uma mulher que vivia 365 dias impura por causa da doença que ela tinha há muito tempo. A gente vê talvez também um homem que perde a sua filha, Jairo, líder da sinagoga, lutando com uma doença e sofrendo com as consequências dela. E a gente vê Jesus restaurando a vida daquela menina e trazendo alegria para a casa daquele homem. Mas quando eu comecei a olhar para o Antigo Testamento, eu encontrei a história de dois homens de Deus. Dois homens que a Bíblia também considera como homens justos. Mas o que foi interessante foi que, em meio à crise, em meio à doença, eles reagiram de maneiras muito distintas ao momento que eles começaram a sofrer, quando a doença chegou diante deles na sua vida. Isso me mostrou, inclusive, que nessa fase de crise, de doença, isso pode revelar para nós exatamente aonde está o nosso coração e aonde está a nossa confiança. No momento da crise, no momento da doença, a gente normalmente descobre em quem a gente tem colocado a nossa confiança. E às vezes a gente pode ter colocado a nossa confiança no lugar errado. E o primeiro personagem que eu encontrei quando eu estava estudando o Antigo Testamento foi o rei Asa. Se você tiver uma Bíblia com você, você pode abrir, mas eu quero ler essa história para você, lá em 2 Crônicas, capítulo 16, especialmente o versículo 13, diz o seguinte, que o rei Asa, perto da sua morte, quando ele havia feito muitas coisas, que o versículo 12 diz o seguinte, no 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. O rei Asa foi um rei de muitas reformas. Ele fez grandes coisas. Se nós olharmos, por exemplo, para o capítulo 15, versículo 1, o Espírito de Deus veio por meio de um profeta, falou com ele e disse que ele precisava fazer diferença para o povo de Judá, ali quando o reino já havia sido dividido. Ele precisava ser um rei que trouxesse a palavra de Deus de volta para a nação de Israel. E a nação de Israel estava se desviando de Deus de novo. A nação de Israel já não tinha mais o Senhor como o foco da sua vida. Se nós olharmos para o versículo 2, ele diz, o profeta diz, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem o sacerdote que os ensinasse sem lei. Mas, quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, o Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. E agora, nesse momento, Deus estava levantando um novo rei. E esse rei era Asa. E Asa vai fazer uma série de reformas. É interessante que no versículo 16, o texto nos diz que o rei Asa depôs a sua avó, Maacã. Ela era a rainha mãe, porque ela fez coisas abomináveis, trouxe imagens para dentro do povo. Então esse homem Asa, ele era um servo de Deus. Ele temia a Deus. Só que o grande problema é que em certo momento, um outro rei da nação de Israel, agora o rei de Israel, um homem chamado Baasa, ele invade Judá, a nação do norte, e isso traz medo para Asa. Isso traz para Asa temor. Só que nesse momento, onde era um momento que Asa poderia confiar no Senhor, que Asa poderia ter fé que o Senhor era o seu libertador, que Asa poderia crer que o Senhor estava ministrando e agindo por meio da vida dele,
Asa decide confiar nos homens. Então Asa se une até um homem que se chama Ben-Hadad, e não a Deus. Ben-Hadad é um líder político, um líder militar de um povo vizinho. Um líder que não é um homem de Deus, um líder de uma nação inimiga do povo de Judá. Quando Asa se une a Ben-Hadad para fazer isso, Asa está mostrando que ele não confia no Senhor e ele prefere ter força dos homens ao invés da força de Deus para vencer as batalhas que ele acha que são invencíveis junto com Deus. E esse é o problema de Asa. Ele faz reformas em nome de Deus, mas quando as coisas complicam, ele prefere a ajuda dos homens. Não é interessante, então, quando a gente olha mais para frente, no capítulo 13, no capítulo 16, no versículo 13, que no final da vida, quando uma doença muito grave chega até as portas de Asa, ao invés de confiar em Deus, ele confia nos médicos. Mas você deve estar pensando assim, pastor, mas é isso que a gente deveria fazer. Os médicos são as pessoas mais indicadas para tratar das nossas doenças. Mas quando a gente olha para os médicos, a gente tem que lembrar o que é um médico naquela época. O médico naquela época ele não é muito diferente de um xamã, de um curandeiro. A medicina naquela época era totalmente conectada com magias, com mágicas, com bruxaria em alguns momentos. Na melhor das hipóteses, um médico era alguém que sabia misturar algumas ervas medicinais. E o texto nos diz no versículo 13 do capítulo 16 que a doença lhe era muito grave. E provavelmente essa nota que o autor nos traz, de que a doença era muito grave, é para dizer que essa doença talvez não fosse curável por termos humanos. Ou seja, que Asa precisava de um milagre. Mas porque ao longo da sua vida, em momentos críticos, Asa prefere confiar nos homens ao invés de Deus. No fim da vida, diante da crise da doença, Asa revela que o seu coração e a sua confiança está no lugar errado. Não está em Deus, mas está nos homens. Por quê? Porque na fase da crise da doença, é revelado onde está o nosso coração. E às vezes o nosso coração pode estar no lugar errado. Isso é uma coisa para nós começarmos a refletir nesse momento de crise. Talvez alguns de nós podemos estar começando a se desesperar. Alguns de nós podemos estar começando a fazer estoques em casa. Alguns de nós podemos estar começando a ter pânico, medo, a fazer provisões para tudo aquilo que nós vamos lidar no futuro. Irmãos, é normal nós termos medo. Medo é um mecanismo do nosso corpo que nos protege de tomarmos ações impensadas. Porém, em meio a todas as circunstâncias da nossa vida, nós precisamos olhar para elas e pensarmos conosco em quem eu tenho colocado a minha confiança final. É óbvio, a medicina do nosso mundo não é a medicina dos tempos passados. Se algum de nós ficarmos doente nesse processo, corramos para o médico, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde, observando os sintomas, façamos tudo que o governo tem pedido do jeito certo. Confiemos no nosso plano de saúde, ouçamos os nossos médicos em todo esse processo. Porém, precisamos ter a confiança no lugar certo e não no lugar errado. Mas falando de lugar certo, falando de confiança do jeito de Deus, quando eu estava olhando para o Antigo Testamento, eu me deparei com outro rei. Um rei que as Escrituras vão dizer que não houve um rei igual a ele. Se você ainda também tiver uma Bíblia, eu quero convidar você a ir comigo para lá. Em 2 Reis, no capítulo 20. Esse é meu personagem preferido em todo o Antigo Testamento. O rei Ezequias. 2 Reis, no capítulo 20, conta a parte final da história do rei Ezequias. No capítulo 18, quando a história do rei Ezequias começa a ser contada nas Escrituras para nós, diz o seguinte sobre ele, que no versículo 2, ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém.
Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias, e fez o que era reto perante ao Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, o seu pai. Ele removeu os altos, quebrou as colunas e deixou abaixo os postes ídolos. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Ele confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Esse é o rei Ezequias. O rei Ezequias enfrentou circunstâncias terríveis como rei de Judá. Ele enfrentou um dos principais generais da história. O rei Ezequias enfrentou Tiglat-Pileser III, um dos principais generais da Assíria. O rei Ezequias enfrentou Senaqueribe, outro dos principais generais da história do povo da Assíria. Mas diante de todas essas batalhas, o rei Ezequias se manteve firme confiando em Deus. Em determinado momento, inclusive, a cidade de Jerusalém ficou sitiada e toda a nação do povo de Judá estava praticamente dentro da cidade de Jerusalém. E o Senaqueribe chegou diante de Jerusalém e ele começou a blasfemar contra Deus e contra o próprio Ezequias, dizendo que Ezequias podia começar a contar o tempo, porque ele iria morrer e toda a sua nação iria morrer. Então, nesse momento, Ezequias se volta para Deus e se volta para as promessas de Deus, sabendo que Deus ia ser fiel a ele, sabendo que Deus tinha algo a mais para ele. E é então que Deus dá a vitória para Ezequias. Deus é fiel às suas promessas. E Deus honra o seu povo, porque ele sempre disse que ele vai estar do lado da nação de Israel, que ele ia estar do lado do povo de Jerusalém. E ele abençoa Ezequias, ele abençoa a nação, manda Senaqueribe de volta, ele acaba com todo aquele exército, ele dá uma vitória que era impensável para a nação de Israel. Então, o versículo 1 do capítulo 20 diz para nós o seguinte: naqueles dias, ou seja, logo após aquela vitória impensada e improvável que o rei Ezequias conquistou pelo anjo do Senhor, que entrou no acampamento e matou 185.000 dos soldados assírios, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Perceba a semelhança entre Asa e Ezequias. Asa tinha uma doença muito grave nos pés. Ezequias adoeceu de uma doença mortal. Ambos tinham doenças extremamente perigosas. Ezequias, uma doença mortal. Asa, uma doença extremamente grave. Então, o texto nos diz que veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, aquilo que é mais marcante para mim nesse texto, e eu creio que é o mais marcante para todos nós nesse texto, é que diferente de Asa, diferente da maioria de nós, e é isso que faz de Ezequias um rei inigualável dentre todo o povo de Israel, dentre todos os reis da nação, é a maneira como Ezequias reage à notícia da doença. O texto nos diz, no versículo 2, que então, ao ouvir de Isaías que ele tinha uma doença mortal, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volte e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que te curarei ao terceiro dia. Subirá à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo. Deus olhou para a oração de Ezequias, olhou para a fidelidade de Ezequias,
olhou para a maneira como Ezequias reagiu à doença e decidiu cuidar, curar e agir soberanamente com Ezequias dessa forma. Por quê? Porque Deus, ele age conosco também de acordo com os seus decretos e com os seus propósitos, nos recompensando, de certa maneira, pela nossa fidelidade. Ele nos abençoa e ele nos ama de uma forma incondicional. Deus não nos ama menos porque a gente peca. Deus é impossível de fazer isso. Deus não deixa de querer o nosso bem porque a gente se afasta dele. Porém, nesse texto nós podemos ver que Deus age para com Ezequias nos seus decretos, que a gente não entende, de uma maneira diferente como ele havia planejado. Ele muda o seu plano para com Ezequias. Mas o que é mais interessante nesse texto não é esse fato de Deus mudar os seus planos, mas é o fato de que a reação de Ezequias é uma reação totalmente diferente da reação de Asa. Por quê? Porque em meio à crise, em meio à doença, nós normalmente descobrimos aonde a nossa confiança está e aonde a gente tem colocado o nosso coração. Nesse texto, nós vemos que em meio à crise, em meio à doença, Ezequias, por exemplo, tem colocado o seu coração e estava com o seu coração constantemente ao lado do Senhor, confiando do Senhor e crendo que o Senhor estava com ele, na doença ou na saúde, com crise ou sem crise, independente do problema. Então, queridos, precaver-se em meio a tudo isso que nós vamos passar é normal. A gente precisa fazer aquilo que nos cabe. A gente pode tomar as providências, mas fazendo aquilo que nos cabe, a gente também tem que crer que Deus já está fazendo tudo aquilo que lhe cabe. Nós só vamos temer o futuro, ter medo daquilo que está por vir, se a gente se esquecer que Deus já está lá no futuro, que Deus já planejou o futuro, que Ele já está cuidando de tudo isso e que Ele não deixou de ser soberano em momento algum e que essa situação não saiu do controle dele em momento nenhum. Sabe por quê? Porque Ele continua sendo Deus, independente do que as coisas que estão acontecendo, ou aconteceram, ou vão acontecer. Por isso, no momento da crise, no momento da doença, que é o momento que a gente está vivendo, saiba disso. Essa fase de crise de doença pode revelar onde eu e você temos colocado a nossa confiança. Talvez a nossa confiança esteja no lugar certo, no Senhor. E vamos usar dos meios que o Senhor tem providenciado para nós. Os médicos, os remédios, a cura talvez sobrenatural que Ele vai proporcionar para alguns. Mas talvez a nossa confiança esteja no lugar errado, no homem, em nós mesmos. E se isso acontecer, nós seremos homens desgraçados, desesperados, abandonados na nossa própria sorte. Deus te abençoe. Olhe para o seu coração. Coloque sua confiança no lugar certo, no nosso Senhor Deus.